Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estou aqui novamente, eu, Rafael Vieira, para mais uma aula no canal. Hoje nós vamos ter uma aula de resolução de exercícios para a gente exercitar o último assunto visto na aula, certo? Beleza? Que foram os teoremas de análise de circuitos. E nós vamos responder hoje duas questões das 4 questões da última aula de análise de circuitos, certo? Uma questão referente o teorema da superposição e a outra questão referente à técnica de transformação de fontes, tá? Ok? Tranquilo? E já deixo aqui minhas desculpas, pode ser que aconteça algum barulho, algum eventual aqui fora a nossa aula, certo? Que possa atrapalhar a aula, porque eu não tenho um isolamento acústico no meu espaço aqui, mas eu vou fazer de tudo para que a aula seja a melhor possível, certo, pessoal? Ainda mais essas aulas de resolução de questões, tá bom? Então, vamos aqui, eu vou compartilhar com vocês a minha lousa eletrônica, tá? Beleza? E vou utilizar aqui a minha mesinha eletrônica para escrever nela, ok? E aqui, galera, nós vamos determinar quem é o V0 para o resistor de 5 ohms, certo? Utilizando o método da superposição. Então, só relembrando aqui, para a gente refrescar a memória com relação ao método da superposição. Nós analisamos, pessoal, pelo método da superposição, as fontes de tensões e correntes independentes individualmente e as suas contribuições, certo? Para o final da questão, tá? As demais fontes, elas são zeradas. E só quais fontes são zeradas? Somente as fontes independentes. As fontes dependentes não são zeradas, tá? Aqui na questão eu só coloquei fontes independentes, ok? Para a gente resolver, não tem fontes dependentes, então vamos se preocupar somente em entender a questão de como se zera as fontes de tensões e correntes e fazer as análises individualmente das fontes independentes, tá bom? Então a primeira fonte que eu vou analisar, ó, vai ser esse aqui. Então, verificando a fonte de 12 volts, certo, pessoal? Vou ter o seguinte circuito, ó. Vou ter aqui a minha fonte de tensão, um resistor de 6, o resistor de 3, aqui, ó, 6 ohms, 3 ohms, 12 volts. Aqui eu vou ter o resistor de 5 ohms, o resistor de 12 ohms, o resistor de 4 ohms, e aqui eu vou curto-circuitar, ó, certo? O resistor de 19. E aqui em cima eu tinha a fonte de corrente, como eu abri aqui, ó, vou abrir aqui, não precisa representar, e aqui eu curto-circuitei, tá bom? Aqui eu vou ter 5 ohms, 12 ohms, e aqui 4 ohms, tá bom? Pessoal, eu utilizei o método para resolver essas influências, essas contribuições, utilizando o método da análise nodal. Então, eu vou colocar aqui um ponto de referência. Aí, mas vocês podem resolver de outras formas também, certo? Eu utilizei a análise nodal, que para mim eu achei mais conveniente. Então, primeiro eu vou colocar aqui, ó, o nó de referência, certo? Que a gente coloca quando analisa o circuito por análise nodal, certo? Que é a técnica. Eu vou chamar isso aqui de VA e VC, tá? E aqui o VB vai ser igual a 0 volts. Ok? Então, se eu analisar aqui esse circuito, pessoal, a minha fonte de tensão está ligada ao nó de referência e ao nó aqui em cima, né? Então, esse nó aqui, qual é o valor desse ponto aqui, no caso desse potencial? Vai ser esse potencial, né? Um potencial qualquer, menos o potencial de referência, tem que ser igual a 12. Então, como o nó de referência é 0, então aqui em cima vai ser 12 volts. Então, vamos, a partir disso aí, começar a fazer a análise nodal em cima dessas implicações, tá? Então, vamos lá. Vou analisar primeiro o nó VA. Analisando o nó VA, né? A partir da análise nodal. E com a análise nodal, a gente aplica quem? A gente aplica, no caso, quem não? A gente aplica o quê? A gente aplica a lei das correntes de Kirchhoff, ou LKC. Então, eu vou primeiro, antes disso, eu vou passar aqui umas correntes, ó. I1, I2,
chamar aqui de 3. Vou colocar aqui o potencial que está lá no circuito, a diferença de potencial, positivo e negativo, isso aqui vai ser importante. Vou chamar essa diferença de potencial de V01, que vai ser a tensão de saída no resistor de 5, na influência da fonte de tensão de 12 volts, certo? Tranquilo? Vou chamar aqui de I4 e aqui de I5, tá? Então, analisando o NOA, galera. O NOA, vou ter o quê? Que I1 entra no NOA, no VA, I2 e I3 saiam. Então, vai ser I1 menos I2 menos I3 igual a 0, né? Pela lei das correntes de Kirchhoff. Então, I1 vai ser igual a I2 mais I3, tá? Pessoal, mas como a gente está trabalhando com análise nodal, a análise nodal, ela me dá uma equação de corrente, né, do nó, em função dos potenciais analisados, certo? No caso aqui, eu tenho quantos nós potenciais aqui? O VA e o VC, certo? Que vão ser os nós que vão me dar o valor de V01, certo? Tranquilo? Quem é o I1? Pessoal, I1 vai ser 12 menos VA sobre 6, né? Lei de Ohm, tensão dividido por resistência igual a corrente elétrica. Igual, quem é o I2? I2 vai ser VA menos o nó de referência sobre 3. Então, vai ser VA sobre 3, tá bom? E quem é o I3? VA menos VC dividido por 5, mais VA menos VC sobre 5. Galera, o MMC de 6, 3 e 5 é 30. Eu já fiz essa questão no papel, então já sei que o MMC é 30. Mas quem quiser fazer aí, pode fazer. Matemática simples, ok? Então, 30 sobre 6 dá 5, vezes 12, menos VA. 30 sobre 3 dá 10, vezes VA dá 10 VA. Então, vai ser igual a 10 VA. Mais 30 sobre 5 dá 6, vezes VA menos VC. Tá? Então, pessoal, 5 vezes 12 dá 60, fazendo agora as distributivas, menos 5 VA, né? Igual a 10 VA, mais 6 VA menos 6 VC, dá 6 VA menos 6 VC. Tá? Passando 5 VA para o outro membro, galera, vai ficar aqui, ó, 60, 5 negativo agora vai positivo, 5 mais 10 dá 15, 15 VA, mais 6 VA, menos 6 VC. Então, 60 vai ser o quê? Ó? 21 VA, no caso menos, né? Não mais, menos 6 VC. Tá bom? Então, isso aqui, galera, é a minha primeira equação nodal. Tá bom? Vamos deixar ela aqui circular. Agora, nós vamos analisar o nó VC. Então, analisando VC. Certo? VC. Ok? Quem são as correntes que entram e que saem em VC? A corrente que entra em VC é o I3 e a corrente que saem é o I4 e I5. Então, menos I4, menos I5. Isso aqui está visto aqui no circuito que eu adotei, certo, pessoal? Isso aqui vocês poderiam adotar até o sentido inverso, tá? Mas eu analisei dessa forma, fica mais fácil para mim de calcular. Deixa eu só separar aqui o espaço para que a gente possa calcular. Então, quem é o I3? O I3 é VA menos VC sobre 5, né? Vou passar o I4 e I5 para o outro lado, vão ficar positivos. Então, I4 ó, é aqui no resistor de 12, vai ser VC menos o nó de referência que é 0 sobre 12, mais aqui, ó, I5. Aqui, pessoal, também é um nó de referência, ó, aqui nesse ponto aqui onde eu estou circulando, certo? Então, vai ficar VC menos o nó de referência sobre 4. Então, vai ser VC sobre 4. Tá? Pessoal, o MMC de 5, 12 e 4 é 60. Então, 60 sobre 5 dá 12. VA menos VC. Igual 60 sobre 12 dá 5 VC. E 60 sobre 4 dá 15 VC.
tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Acho que dá para fazer aqui nesse espaço. 12VA menos 12VC é igual a 5VC mais 15VC. Tá bom, pessoal? Ficou meio apertadinho, mas dá para entender. Então, eu vou apagar aqui essa parte de cima para a gente continuar fazendo essa outra parte aqui com relação ao nó VC, tá? Galera, continuando a parte aqui, que a gente estava fazendo aqui, que ficou meio apertado. Então, vai ficar, ó, 12VA, passando menos 12VC para o outro lado, vai ficar mais 12VC. Mais 12 mais 5 dá mais 17VC. Mais 15 dá mais 32VC. Né? Então, VA é igual a 32VC sobre 12. Tá, pessoal? Então, eu vou fazer o que agora? Vou substituir o VA na minha primeira equação de nó, certo? Então, vou apagar aqui novamente. Lá, na minha primeira equação de nó, a gente tinha o quê? A gente tinha 60 é igual a 21 VA menos 6VC, certo? Galera, 60 igual a 21 vezes 32VC sobre 12 menos 6VC. Isso daqui, galera, ó, 60 é igual a 21 vezes 32VC dividido por 12, vai dar 56VC. Eu já calculei, então já tenho de cabeça, que eu já fiz isso na mão, certo? Menos 6VC. Então, aqui, ó, 60 igual a 56 menos 6 dá 50VC. Então, VC vai ser igual a 60 dividido por 50. Isso aqui vai dar igual a 1,2 volt, certo? E aí, galera, tendo agora em vista que eu tenho o valor de VC, eu posso achar o valor de VA. Então, VA vai ser igual a quem? 32 vezes 1,2 dividido por 12. Então, pessoal, VA vai ser igual a 3,2 volts, certo? Fazendo isso aqui, vai ser 3,2 volts. Eu já fiz isso no papel, meio que decorei aí as respostas, tá bom? Então, calculei o VC e o VA, certo? Agora eu vou calcular quem é o meu V01. Galera, o V01, ele é a diferença de potencial entre VA e VC. Então, vai ser o quê? VA menos VC. Então, V01 vai ser 3,2 menos 1,2. Então, V01 vai ser igual a 2 volts. Tá, pessoal? Beleza? Então, achamos a primeira contribuição aqui. Deixa eu só tirar aqui essa janela. Então, a primeira contribuição eu vou deixar aqui, ó. 2 volts. É a contribuição da fonte de 12 volts. Certo? Tranquilo? Então, agora nós vamos analisar uma segunda fonte, certo? Para a gente ver qual é a influência dela no resultado final. Tranquilo? Pessoal, agora nós vamos analisar a fonte de 19 volts. Então, vou tirar aqui o curto-circuito dela, certo? Vou só passar um X aqui para não precisar apagar, certo? Então, vou tirar aqui e vou curto-circuitar agora, ó, a fonte de 12 e vou deixar a minha fonte de corrente de 2 amperes em aberto, tá? Então, vou aqui, ó, verificando a fonte de 19 volts. Como é que fica agora o circuito, galera? O circuito fica assim, ó. O curto-circuito, né, da minha fonte de tensão de 12, vou ter o resistor aqui, um outro resistor aqui, um outro aqui, um outro aqui, ó. O resistor aqui e a minha fonte de 19 volts, que agora eu estou analisando, certo? Aqui vou ter 4 ohms, 12 ohms, 5 ohms, 3 ohms e 6 ohms, tá? Galera, vou continuar fazendo análise por análise nodal, certo? Para a gente também exercitar essa técnica, tá bom? Mas eu poderia fazer de outras formas, tá? Certo? Quem quiser aí tentar de outra forma e me dar um feedback lá no canal ou no Instagram, dizendo, professor, eu fiz de outra forma, também deu certo. É para dar certo, né? Para ter o mesmo valor, já que mesmo que você mude a análise, o valor no final tem que dar o mesmo, certo? Galera,
Aqui eu tenho o mesmo caso do caso anterior. Tem uma fonte de tensão ligada a um nó de referência que eu coloquei aqui. Então, aqui esse potencial vai ser 19 volts, tá? Vou passar aqui as minhas correntes. Vou chamar aqui de 1 linha. Agora, como eu mudei de fonte, eu vou mudar a nomenclatura. Então, I1 linha, I2 linha, I3 linha. Aqui vai ser continuar sendo positivo e negativo. Vou chamar aqui de I4 linha. E aqui de 5 linha. Tá? Pessoal, vou chamar essa diferença de potencial agora de V02, ou seja, é a tensão de saída no resistor de 5 com relação à influência da minha fonte de 19 volts, tá? Ok? E vamos lá, vamos começar. Primeiro, eu vou dar o nome aos nós, vou chamar esse aqui de VC', e aqui vou chamar de VA', tá? Então, vou analisar primeiro VC'. Analisando VC', opa, abri aqui uma coisa. VC', tá abrindo aqui umas coisas. Estranho. VC', certo? Então, quem é a corrente que entra no nó VC'? Vai ser o I1', menos. Quem é as correntes que saem do nó VC'? I2', menos I3' igual a 0, né? Então, pessoal, I1' é igual a I2' mais I3'. Certo? Quem é o meu I1'? Vai ser o quê? Olha o sentido da corrente. Da direita para esquerda, né? Então, vai ser, ó, 19 menos VC' sobre 4, né? É igual... Quem é o I2? VC' menos o nó de referência dividido por 12. Vai ser, então, VC' sobre 12. Mais I3', que é VC' menos VA' sobre 5. Galera, o MMC de 4, 12 e 5 é 60, né? Então, eu vou ficar aqui, ó. 60 sobre 4 dá 15, vezes 19 menos VC', igual 60 sobre 12 dá 5, 5 VC', mais 60 sobre 5 dá 12, VC' menos VA'. Tá bom? Pessoal, fazendo aqui, ó, 15 vezes 19 dá 285. Menos 15 VC', né? Que é 15 vezes VC' vezes o negativo, né? 5 VC', mais 12 VC', menos 12 VA'. Então, fazendo aqui a soma, galera, ó, 285 é igual a, passando o menos 15 para o outro lado, vai ficar 15 mais 5 dá 20, mais 12 dá 32. 32 VC', menos 12 VA'. Tá bom? Então, achamos quem é a primeira equação aqui para o nó VC'. Tá? Agora, pessoal, nós vamos analisar o nó VA'. Analisando VA'. Vou só separar aqui, para a gente ter um espaçozinho para calcular. Pessoal, analisando VA', quem é a corrente que entra em VA'? É o I3'. E quem são as correntes que saem de VA'? Menos, no caso, I4', menos I5', igual a 0. Tá? Vamos desenvolver isso. Vou fazer direto aqui para economizar espaço. Vou passar o I4 e I5 para o outro lado, vai ficar positivo, tá? Ok? Então, galera, vai ficar I3 igual a I4 mais I5. Quem é I3? VC' menos VA' sobre 5 igual. Quem é o I4? É VA' menos o nó de referência dividido por 3. Vai ficar VA' sobre 3, certo? E quem é o I5? É o VA menos o nó de referência sobre 6, mais VA' sobre 6. Tá bom? Vou apagar aqui do lado para a gente ver a linha. Então, continuando aqui, ó, o MMC de 5, 3 e 6 é 30. Então, continuação.
30 sobre 5 dá 6. 6 VC' menos VA'. Igual. 30 sobre 3 dá 10. 10 VA'. Mais 30 sobre 6 dá 5. 5 VA'. Então, fazendo a distributiva aqui, ó, 6 VC' menos VA' igual a 15 VA'. Né? 10 mais 5, 15. Vai ficar 6 VC' menos 6 VA' igual a 15 VA'. Tá bom? Galera, passando VA' para o outro lado, vou ter que 6 VC' é igual a 21 VA'. Então, VA' é igual a, no caso, 21. No caso, 21 não, 6 VC', no caso, né? 6 VC' dividido por 21, certo? Ok? E aí eu vou substituir aqui nessa equação de baixo, tá bom? Vou apagar aqui, novamente aqui na lateral, tá? Bem rapidão. Vou apagar aqui na lateral. Então vamos lá, galera. Continuando aqui. Substituindo, ó, 285 é igual a 32 VC', né? Menos 12 vezes 6 dividido por 21 VC', tá? Então, se eu fizer isso aqui, pessoal, a multiplicação 12 vezes 6 dividido por 21, vai dar um número quebrado. Então, eu vou trabalhar ele como frações, tá? Vou multiplicar isso aqui tudo por 21. Então, vou ficar aqui, ó. 285 vezes 21 vai ser 5.000. Eu estou usando aqui minha calculadora, 985, igual 21 vezes 32, dá 672, VC', certo? E isso aqui vai ser menos 72 VC', tá? Então, 5.985 é igual 672 menos 72 dá 600 VC'. Então, pessoal, fazendo isso, ó, vamos lá. Vezes 21 dividido por 600 vai dar 9. Então, VC vai dar 9,975 volts. O potencial VC', tá? E agora eu vou substituir aqui. Então, eu vou puxar para cá, ó. VA' é 6 vezes 9,975 dividido por 21. Isso aqui, pessoal, vai dar igual a quanto? Vezes 6 dividido por 21 vai dar 2,85. Tá? Então, achamos VC' e VA'. Agora, vamos determinar quem é o V02. Galera, deixa eu só apagar aqui para a gente ter o espaço para calcular o V02. Bem rapidão, certo? Aqui, pronto. Vou apagar só esse aqui, já é o suficiente. Então, vamos lá. V02. Pessoal, preste atenção aqui no caso. Ó. A corrente 3, ela vai de VC até VA. Mas a diferença de potencial V02 é de VA para VC. Ou seja, é como se a corrente convencional do resistor de 5 fosse da esquerda para a direita. Mas a corrente 3 é da direita para a esquerda. Então, eu vou ter que colocar aqui, ó, sentidos opostos, eu vou ter que colocar um negativo aqui, já na frente. Vai ser menos VC', menos VA'. Então, V02 vai ser o quê? Menos 9,975 menos 2,85. Isso aqui vai ser igual a menos, deixa eu ver aqui, né? Menos 9,975. Pessoal, só olhar aqui na calculadora para conferir mesmo, né? Vai dar 7,125 volts. Certo? Então, o valor aqui é negativo. Devido ao quê? Devido ao sentido das correntes que nós adotamos, tá? Eu adotei a corrente 3 da direita para a esquerda, certo? E a diferença de potencial aí é da esquerda para a direita. Então, eu tenho sentidos opostos aí.
Então, eu vou ter que colocar um sinal de negativo na minha diferença de potencial, certo? Porque eu tenho sentidos opostos nas diferenças de potenciais. Ok? Tranquilo? Então, pessoal, calculamos agora o V2, V02, né? Falta só a gente calcular só mais um. V02 é igual a... deixa eu só apagar aqui um pouquinho. Esse software é bom, mas às vezes ele dá um bug aqui e fica complicado. Então, o V02 vai ser igual a menos 7,125 volts, certo? E agora, nós vamos analisar a fonte de corrente independente. Deixa eu só apagar também, pessoal, aqui para a gente analisar a fonte de corrente, tá? Agora, pessoal, nós vamos analisar a fonte de corrente, certo? Então, eu vou curto-circuitar aqui ó, as duas fontes de tensão, ok? E vou liberar agora a fonte de corrente, ó. Vou tirar aqui ela do aberto. Então, verificando a fonte de 2 amperes, certo? Como é que fica o circuito? Ó? Vai ficar assim. Eu tenho uma fonte de corrente, 2 amperes. Vou ter o resistor aqui, ó, de 5, certo? Vou continuar com a mesma polaridade. Agora aqui eu vou chamar de V03, tá? Que é a terceira fonte a ser analisada, então eu vou chamar de V03, tá bom? O resistor de 3, o resistor de 12, vou ter aqui o resistor de 6, o curto-circuito, e vou ter aqui o resistor de 4 e o curto-circuito, tá? Galera, vou continuar fazendo por análise nodal. Por quê? Porque aqui eu vou ter menos equações de nó do que de malhas, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o meu nó de referência, aqui embaixo. Então, o nó de referência ele se repete aqui, se repete aqui. E aqui também. Esqueci de colocar aqui as resistências, mas estou colocando aqui de vermelho 6 ohms, 3 ohms, 12 ohms, e aqui 4 ohms, e aqui 5 ohms, tá? Galera, agora eu vou chamar isso aqui de VA, 2 linhas, e aqui de VC, 2 linhas, tá? Ok? E vou definir as correntes. Vou chamar essa corrente aqui de I1, 2 linhas, aqui de I2, 2 linhas, aqui de I3, 2 linhas, aqui de I4, 2 linhas, aqui de I5, 2 linhas, e aqui de I6, 2 linhas. E a corrente I1, ela retorna aqui, ó, I1, 2 linhas, certo? Então, vamos analisar primeiro o nó VA, 2 linhas. Analisando VA, 2 linhas, por LKC, de novo, certo, pessoal? Tá bem extensa essa questão, né? Então, vamos lá. Ó. Quem é que entra no nó VA'? No nó VA' entra o I1 e sai o I2, 2 linhas, né? I1, 2 linhas, 2 linhas, menos I3, 2 linhas, menos o I4, 2 linhas, que também sai do nó VA'. Isso tem que ser igual a 0. Então, I1, 2 linhas, vai ser igual a I2, 2 linhas, mais I3, 2 linhas, mais I4, 2 linhas, tá? O I1, 2 linhas, pessoal, já vem da fonte de corrente. Então, eu já posso dizer que isso aqui é 2, certo? Então, o valor de I1, 2 linhas, é 2 amperes. Quem é o I2, 2 linhas? Ó? O I2, 2 linhas, vai ser VA, 2 linhas, menos o nó de referência sobre 3. Então, vai ser VA, 2 linhas sobre 3, mais. Quem é o I3? VA, 2 linhas, menos o nó de referência sobre 6. VA, 2 linhas sobre 6. Mais. Quem é o I4, 2 linhas? VA, 2 linhas, menos VC, 2 linhas, sobre 5. E o MMC de 5, 6 e 3 é 30. Então, aqui vai ficar o quê? Ó? 30 vezes 2 dá 60. 30 sobre 3 dá 10. VA, 2 linhas, mais
30 sobre 6 dá 5, 5 VA, duas linhas, mais 30 sobre 5 dá 6, 6 VA, duas linhas, menos VC, duas linhas. Então, vamos desenvolver isso aqui, galera. Então, 60 é igual a 10 mais 5, que dá 15 VA, duas linhas, mais 6 VA, duas linhas, menos 6 VC, duas linhas. 60 é igual a quem? 15 mais 6 dá 21 VA, duas linhas, menos 6 VC, duas linhas. Ok? Beleza? Então, aqui vamos guardar essa equação aqui, ó. Tranquilo? Beleza? Ok? Então, galera, continuando aqui, eu vou apagar a análise de V', vou deixar só a equação, certo? Para que a gente tenha espaço aqui para resolver, ok? Só apagar aqui bem rapidão. Vamos lá, vou fechar aqui para não ficar atrapalhando. Então vamos lá. Agora nós analisamos o VA, duas linhas. Agora vamos analisando VC, duas linhas, tá bom? Que são as correntes que entram e saem em VC, ó. I3, duas linhas entra em VC, duas linhas, menos. Aí agora, quem sai, ó? I5, duas linhas, menos I4, duas linhas, ou no caso I6, duas linhas, desculpa. I6, menos I1, duas linhas, tá bom? Ok? Esse aqui é I6, pessoal. Deixa eu só apagar aqui para ficar legal, tá? Ficou feio. Ó, deixa eu só agora reconstituir aqui a caneta, tá bom? Então, menos I6, duas linhas, tá? Menos I1. Então, quem é? Isso aqui é igual a zero. Então, quem é a minha equação? Passando todo mundo para lá, negativo como positivo. Quem é o I3, duas linhas? VA, duas linhas, menos VC, duas linhas, sobre 5. É igual. Quem é I5? I5 é VC, duas linhas, menos o nó de referência, sobre 12. VC, duas linhas, sobre 12. Quem é o I6? VC, duas linhas, menos o nó de referência, sobre 4. Então, vai ser VC, duas linhas, sobre 4. E quem é o I1? I1 é 2 amperes. Como tem o sinal negativo, menos 2. Certo? 5, 12 e 4 tem um MMC de 60. Então, eu vou ter o quê? Ó? 60 sobre 5 dá 12. VA, duas linhas, menos VC, duas linhas, igual. 60 sobre 12 dá 5 VC, duas linhas, certo? Menos, no caso aqui mais, desculpa, mais e mais, viu, pessoal? Desculpa aqui, nos sinais anteriores é mais. VA, duas linhas, menos VC, duas linhas, sobre 5, igual a VC, duas linhas, sobre 12, mais VC, duas linhas, sobre 4, mais 2, e não menos, como eu tinha dito, tá? Eu errei aqui o sinal sem querer, na hora de escrever. Então, mais aqui, ó, continua mais. 60 sobre 4 dá 15, 15 VC, duas linhas, e 60 vezes 2 dá 120. Tá? 120. Então, fazendo aqui distributiva, 120 VA, duas linhas, menos 120, não, 12 VA, duas linhas, 12 VC, duas linhas agora, não 120, me desculpem, pessoal, de novo. 5 VC, duas linhas, mais 15 VC, duas linhas, mais 120, tá? Então, aqui, ó, não é 120, é 12, certo? Não confundam, eu que confundi aqui. Então, 12 VA, né? E passando o menos 12 para o outro lado, ó. Vou ficar com 12 VA, duas linhas, menos 12 com... passando para o outro lado vai ficar mais 12, 12 mais 5, 17, 17 mais 15, 32. VC, duas linhas, mais 120, tá? Então, encontrei a minha segunda equação nodal, tá? Beleza, pessoal? Ok? Então, eu vou ficar com o seguinte sistema. Eu vou apagar aqui novamente, certo? Então, galera, eu fiquei com o seguinte sistema, ó, 21 VA, duas linhas, né? Menos 6 VC, duas linhas, igual a 60, tá? E 12 VA, duas linhas, menos 32 VC, duas linhas, igual a 120. Tá bom, pessoal?
Então, esse aí é o sistema de equações. Então, como eu disse, eu não vou resolver esse sistema de equações, porque é um sistema 2 por 2, a gente pode fazer de qualquer jeito, escalonamento, o método da soma, método de Kramer, o que vocês preferirem. Mas, VA, duas linhas, vai ser igual a 2 volts, e VC, duas linhas, vai ser igual a menos 3 volts, certo? Já tenho esses resultados aqui, ok? Então, o meu V03, galera, vai ser o quê? Ó? O V03 também, ó, a corrente I4, ela está no mesmo sentido, positivo ou negativo do que a gente adotou no início da análise. Então, vai ficar o quê? 2 menos 3. V03 é igual a quem? A 5 volts, tá? E aí, galera, a gente achou, ó, vou colocar até aqui, ó, referente a ele, ó, V03. V03, 5 volts, tá? Então, galera, agora que a gente tem o V01, o V02 e o V03, a gente vai fazer o quê? O que é que diz o teorema da superposição? Quando nós calculamos todas as contribuições, nós fazemos uma soma algébrica dos valores. Então, meu V0, que eu quero saber, na saída do resistor de 5, para o meu circuito inicial, o meu circuito original, vai ser o quê? V01 mais V02 mais V03. Então, esse aqui, ó, V0 vai ser o quê? 2 volts menos 7,125 mais 5. Ok? Beleza? Então, galera, o V0 vai ser igual a menos, certo? 0,125 volts. Ok? Então, esse aqui é o procedimento do método da superposição. Tá bom, pessoal? Ok? Entenderam aí? Tranquilo? Beleza? Então, galera, agora, calcular pela transformação de fontes, a potência aqui nesse resistor, ó, a potência dissipada, tá? Então, como a gente está trabalhando em circuitos resistivos, a potência que o resistor ele consome, a gente chama de potência dissipada, né? Porque dissipa, na prática, né? O resistor ele dissipa toda a energia elétrica em forma de calor, ok? Então, a gente tem, galera, que por transformações de fontes, a gente tem as equivalências, ó. Fonte de tensão é igual a corrente da fonte de corrente, né? E vezes o resistor que está em paralelo com essa fonte de corrente, que eu chamo de RS. E a fonte de corrente é equivalente, né? O IS vai ser a tensão da fonte de tensão que eu estou analisando, dividido pela resistência RS, que está em série com a minha fonte de tensão, tá? Então, se eu olhar aqui, ó, esse ramo aqui, pessoal, ó, ele é uma espécie de fonte de tensão em série com a resistência, certo? É um pedaço do circuito que a fonte de tensão está em série com a resistência. Então, eu posso transformar isso aqui numa fonte de corrente em paralelo com a resistência. Então, como é que fica? Utilizando essa equivalência aqui, galera, IS, vou chamar de IS1, vai ser o quê? 15 dividido por 3, que dá igual a 5 amperes, certo? E agora, como é que fica o meu circuito? Meu circuito fica assim, ó. Eu tenho a minha fonte de corrente para cima. Vou ter o meu resistor de 10. Vou ter o resistor de 8, que eu não mexi. E agora eu vou ter aqui um resistor de 6, né? E, como eu fiz a transformação de fonte da fonte de tensão para a fonte de corrente, o meu resistor deixa de estar em série e passa a estar agora em paralelo com uma fonte de corrente. E a fonte de corrente aqui, ele segue a polaridade, olha aqui, da minha fonte de tensão. Ó. Fonte de tensão, se eu considerar aqui que saindo a corrente no terminal positivo tem um valor positivo, então, se eu tenho negativo positivo, eu vou ter uma corrente aqui, ó, da minha malha de baixo para cima, tá? Ok? E com valor positivo, 5 amperes. E aqui continua sendo quem? 3 ohms. Galera, olha aqui a sacada. Ó. Olha aqui para cá. Vou até destacar de vermelho, certo? Olha aqui, ó. Isso daqui, galera, nada mais é do que o quê? Um equivalente em paralelo com dois resistores. Então, se eu calcular esse equivalente,
resistência equivalente, vou chamar de 1, vai ser o quê? 6 vezes 3 sobre 6 mais 3. Resistência equivalente 1 vai ser 18 sobre 9, que é igual a 2 ohms. Então, eu posso substituir ó, esse ramal aqui por um resistor de 2. Então, meu circuito agora fica assim, ó. Uma fonte de 10, no caso aqui, uma fonte de 3 amperes, que eu nem coloquei aqui, mas uma fonte de 3 amperes, um resistor de 10, vou ter o resistor de 8, vou ter agora um resistor agora equivalente de 2, e agora ó, vou ter a mesma fonte de corrente ainda de 5 amperes que eu tinha transformado, tá? Galera, olha aqui, ó. Olha a sacada aqui, ó. Agora eu vou ter o quê? Aqui é 8 ohms, né? Agora eu vou ter o quê? Esse ramal aqui, no caso esse pedaço aqui, né, do circuito com a fonte de corrente em paralelo com a resistência, e aqui também. Eu posso transformar esses dois pedaços em uma fonte de tensão em série com a resistência, certo? E aí eu vou ficar com um circuito somente com a malha, vocês vão ver no final. Então, se eu transformar essa fonte de corrente em uma fonte de tensão, eu vou chamar de VS1 é igual a 3 vezes 10, que dá 30 volts, da minha fonte de tensão. E do VS2, ó, vou chamar aqui de VS1, né? E aqui do VS2 vai ser o quê? VS2, 5 vezes 2, que dá 10 volts. Como que fica agora, galera? Então, eu vou apagar aqui aquelas relações aqui para a gente entender como é que fica agora, tá? Ok, galera. Agora fica assim, ó. Vou ter uma fonte de tensão, né? Com uma resistência. Outra resistência, a resistência de 8. Outra resistência. E outra fonte de tensão aqui, ó. E eu vou fechar. Mas quem é essa fonte de tensão aqui? Essa fonte de tensão aqui é 30 volts. Quem é o resistor? 10 ohms. Quem é o resistor do meio? 8 ohms. Quem é aqui agora, ó, que veio do VS2? 10 volts. Vou passar aqui um carro, pessoal, desculpe. Então vamos lá, vou continuar. 10 volts. Quem é o resistor? Desse resistor aqui do lado do 8 ohms? 2 ohms, que foi o quê? O resistor equivalente paralelo, né? E agora fica fácil. Posso calcular aqui pela lei das tensões de Kirchhoff, tá bom? Vou apagar aqui embaixo para a gente ter espaço, certo? Para calcular. Pessoal, pela lei das tensões de Kirchhoff, eu tenho uma corrente de malha, né? Uma corrente referente à malha. E aqui eu só tenho uma malha. Como eu só tenho uma malha, eu vou ter somente um valor de corrente que é igual para todos os componentes. Então, vou botar aqui, por LKT, que é a lei das correntes, ou lei das tensões de Kirchhoff, desculpa, vai ser o quê? Entrou no negativo, saiu no positivo, eu considero como positivo. Então, vai ficar 30. Como é resistência e é queda de tensão, eu vou considerar negativo. Ó. Menos 10 vezes a corrente, né? Resistência vezes a corrente é o valor da tensão. Menos 8 vezes a corrente. Menos 2 vezes a corrente. Entrou no negativo aqui, eu continuando aqui no meu circuito. Entrou na fonte no positivo e saiu no negativo. Menos 10, igual a 0. Então, 30 menos 10 dá 20. Isso aqui, 10 mais 8 dá 18. Mais 2 dá 20. Só que eu tenho valores negativos. Então, vai ser menos 20 i igual a 0. Então, i vai ser o quê? 20, né? Passando o 20 para o outro lado, dividido por 20. Então, a minha corrente vai ser igual a 1 ampere. Galera, achei a minha corrente de 1 ampere. Pessoal, como é que eu calculo a potência dissipada de um resistor? Eu tenho que potência, tensão vezes a corrente, como a gente viu na primeira aula de grandezas elétricas. Mas a gente também viu, quando a gente estava vendo circuitos resistivos, que a potência elétrica pode ser o quê? Resistência vezes a corrente ao quadrado. Não é isso? Como eu não tenho o valor da tensão do meu resistor, eu tenho uma corrente, tenho uma resistência, é mais fácil calcular por isso aqui. Então, a potência dissipada no resistor de 8 ohms vai ser o quê? 8 vezes 1 ao quadrado. Isso daqui dá 8 watts. Beleza, pessoal?
Então, a potência que é dissipada no resistor de 8 ohms é 8 watts. E a gente utilizou um método simples, que é o de transformação de fontes, para resolver este circuito. Galera, estas foram as duas primeiras questões. A primeira questão foi bem extensa. Já a segunda foi mais rápida, né? Então, galera, espero que vocês tenham gostado da aula. Próxima aula de exercícios, também de análise de circuitos 1, será da questão 3 à questão 4, certo? A questão 3, a gente vai desenvolver a questão com relação ao teorema de Norton, o teorema de Thevenin, tá bom? E a questão 4, a gente vai resolver uma questão que foi do ENAD de 2019, a respeito da máxima transferência de potência, o teorema da máxima transferência de potência, certo? Galera, só avisando aqui, estou pensando em fazer uma espécie de reunião no Meet ou uma live no YouTube, eu não sei ainda, mas estou querendo chamar um pessoal aí, uma pessoa, no caso, não um pessoal, uma pessoa da área de energia solar, um conhecido meu, certo? Um amigo meu que trabalha nessa área de energia solar, para a gente debater aí mais sobre o assunto da energia solar. Deixa o feedback de vocês lá no Instagram, deixa o feedback aqui no vídeo, se vocês acham interessante. Se for no Meet, eu vou fazer uma espécie de formulário, vou mandar o link do Meet para o e-mail de cada uma das pessoas que fizeram a inscrição. E se for online no YouTube, fica disponibilizado lá no horário que for conveniente para a live no YouTube, tá bom? Beleza? Então, a aula de hoje foi isso. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me desculpem aí, pessoal, que eu estou usando ainda essa luz eletrônica. Às vezes fica apagando a tela, demora um pouco. Mas espero que tenham entendido, espero que tenha sido de valer a aula de hoje, a aula de exercícios. E bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, pessoal. Valeu!